Eu estava segurando o envelope quando percebi que minha vida inteira tinha sido uma mentira. A carta do advogado tremia na minha mão. Meu pai tinha morrido há 3 semanas, e eu ainda não conseguia processar a dor. Mas aquelas palavras em papel timbrado me fizeram esquecer o luto por um momento. A fazenda centenária da família, as terras que meu bisavô tinha comprado com suor e sangue, não existia mais. Vendida. Há 2 anos. E eu nunca soube. Meu irmão Bruno estava sentado do outro lado da mesa, os olhos fixos no chão. Ele não disse nada quando o advogado leu o testamento. Não disse nada quando descobrimos que papai tinha deixado apenas dívidas. E continuou calado quando perguntei como isso era possível. Eu tinha 32 anos e sempre acreditei que minha família era sólida. Meus pais eram discretos, mas confortáveis. A fazenda em Minas Gerais era nosso patrimônio, nosso porto seguro. Eu morava em São Paulo, trabalhava como professora, visitava a casa da família todo mês. Bruno morava na fazenda com papai depois que mamãe morreu, 5 anos atrás. Ele cuidava das terras, ou pelo menos era isso que eu pensava. Mas naquela tarde, no escritório com cheiro de papel velho e café requentado, tudo começou a desmoronar. O advogado explicou que a fazenda tinha sido vendida por R$800 mil. Um valor absurdo para um terreno que valia pelo menos 3 milhões. E o comprador era uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman. Olhei para Bruno, meu irmão mais velho, que sempre foi o responsável, o protetor. Ele tinha 40 anos, era separado, tinha um filho que mal via. Depois do divórcio, ele se mudou de volta para a fazenda. Papai ficou feliz, disse que era bom ter companhia. Eu acreditei que Bruno estava recomeçando a vida. Mas ali, naquele silêncio constrangedor, percebi que algo estava profundamente errado. Quando chegamos ao estacionamento, segurei o braço dele. Perguntei o que tinha acontecido com a fazenda. Bruno suspirou e disse que papai estava endividado, que precisava do dinheiro. Que eu não entendia a situação porque não morava lá. Sua voz era cansada, quase irritada. Como se eu fosse a culpada por não saber. Senti meu estômago revirar. Papai nunca mencionou dívidas. Ele era contador aposentado, obcecado por organização. Não fazia sentido. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando as palavras do advogado na minha cabeça. Empresa nas Ilhas Cayman. Venda por valor absurdo. Bruno morando na fazenda. Bruno controlando tudo. No dia seguinte, voltei ao escritório do advogado. Pedi todos os documentos da venda. Ele hesitou, mas acabou me entregando cópias. Levei tudo para casa e passei a noite lendo cada página. E foi assim que descobri a primeira mentira. A procuração que autorizava a venda tinha sido assinada por papai, mas a data era de 3 anos atrás. 1 ano antes da suposta necessidade de dinheiro. E o mais estranho, a assinatura parecia tremida, diferente da caligrafia firme que eu conhecia. Liguei para a prima da minha mãe, tia Helena, que era médica e tinha acompanhado o papai nos últimos anos. Perguntei se ele tinha algum problema de saúde que eu não sabia. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que papai tinha sido diagnosticado com Alzheimer 3 anos atrás. Estágio inicial, mas progressivo. Meu sangue congelou. Bruno nunca me contou. Ele sabia que papai estava doente, vulnerável, e não me disse nada. E foi exatamente nesse momento que a procuração foi assinada. Confrontei Bruno por telefone. Gratiai, chorei, exegai explicacos. Ele disse que não queria me preocupar, que estava cuidando de tudo. Que eu tinha minha vida em São Paulo, meu trabalho, e ele não queria me sobrecarregar. Mas eu não acreditei mais nele. Comecei a investigar sozinha. Contratei um advogado particular e pedi que rastreasse a empresa compradora. Foi quando descobri a segunda camada de mentiras. A empresa fantasma que comprou a fazenda tinha um único sócio. E o CPF desse sócio estava registrado em nome de Júlia Mendes Costa, a ex-esposa de Bruno. Senti como se o chão tivesse se aberto embaixo de mim. Eles tinham planejado isso juntos. Bruno e Júlia, que supostamente se odiavam depois do divórcio conturbado, estavam trabalhando em conjunto para roubar a herança da família. Liguei para Júlia. Ela atendeu com aquela voz doce e falsa que sempre me irritou. Disse que não sabia de nada, que Bruno tinha pedido para ela abrir a empresa como um favor, que ela nem entendia direito do que se tratava. Que foi tudo ideia dele. Mas eu sabia que ela estava mentindo.
Ninguém empresta o nome para uma transação de R$800 mil sem saber o que está fazendo. Mas o pior ainda estava por vir. Meu advogado conseguiu acesso às movimentações bancárias da empresa. E o que descobrimos me deixou sem ar. Dos R$800 mil da venda, apenas 200 mil tinham sido usados para pagar dívidas de papai. Dívidas reais, com o banco e com fornecedores. O resto, R$600 mil, tinha sido transferido para contas diferentes. 300 mil foram para uma conta conjunta de Bruno e Júlia. 100 mil foram para uma conta em nome do filho deles, Ricardo. E 200 mil simplesmente desapareceram. Transferidos para uma conta internacional que não conseguimos rastrear. Eu estava tremendo quando li o relatório. Eles não tinham apenas roubado a fazenda. Tinham roubado meu pai. Aproveitaram a doença dele, a confiança que ele tinha no filho, e desmontaram o patrimônio da família como se fosse nada. Mas ainda havia algo que não fazia sentido. Por que R$200 mil tinham desaparecido? Para onde esse dinheiro foi? Decidi visitar a fazenda. Precisava ver o lugar, sentir o que tinha acontecido ali. Quando cheguei, a porteira estava trancada. Novos donos. Eles tinham cercado tudo, colocado placas de propriedade privada. A casa onde cresci, onde aprendi a andar, onde minha mãe fazia bolo de fubá todo domingo, estava vazia. As janelas, cobertas por tábuas. Conversei com os vizinhos. Dona Marisa, que morava na propriedade ao lado há 40 anos, me contou que Bruno tinha saído da fazenda 6 meses antes de papai morrer. Simplesmente foi embora e deixou o pai sozinho. Perguntei se ela sabia para onde ele tinha ido. Ela disse que ouviu comentários de que Bruno tinha comprado uma casa na praia, em Búzios. Uma casa grande, de frente para o mar. Naquele momento, tudo se encaixou. Bruno não tinha roubado a herança por necessidade. Ele tinha roubado porque queria uma vida nova. Uma vida de luxo, comprada com o suor do meu bisavô, com o trabalho do meu pai, com a memória da minha mãe. E ele tinha deixado papai morrer sozinho para isso. Voltei para São Paulo decidida a processar meu irmão. Meu advogado disse que tínhamos um caso forte. A procuração foi assinada enquanto papai estava incapacitado. A venda foi fraudulenta. Poderíamos anular tudo. Mas então descobri a terceira e última verdade. A mais dolorosa de todas. Meu advogado recebeu uma ligação anônima. Alguém que disse ter informações importantes sobre o caso. Marcamos um encontro em um café discreto no centro da cidade. A mulher que apareceu tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados. Ela se apresentou como Sônia, ex-funcionária da clínica onde papai fazia tratamento para o Alzheimer. E o que ela me contou destruiu o que restava do meu coração. Bruno tinha convencido papai a assinar a procuração dizendo que era para proteger a fazenda de mim. Ele disse ao meu pai que eu queria vender tudo, que eu só me importava com dinheiro, que eu ia colocá-lo em um asilo. Papai, confuso e assustado pela doença, acreditou. Assinou os papéis chorando, achando que estava protegendo o patrimônio da família. Sônia viu tudo. Ela estava na sala quando Bruno manipulou nosso pai. E ficou em silêncio porque tinha medo de perder o emprego. Mas depois que papai morreu, ela não conseguiu mais viver com a culpa. Chorei naquele café até não ter mais lágrimas. Meu pai tinha passado os últimos anos da vida achando que eu era uma filha gananciosa, que eu queria abandoná-lo. E morreu sem saber a verdade. O processo durou 1 ano. Apresentamos todas as provas. O diagnóstico de Alzheimer, as transferências bancárias, o depoimento de Sônia, tudo. Bruno e Júlia foram condenados. O juiz anulou a venda e determinou que eles devolvessem todo o dinheiro, com juros e correção. A casa em Búzios foi confiscada. As contas, bloqueadas. Mas a fazenda já tinha sido revendida pelos novos donos. E eles eram compradores de boa fé, não tinham como saber da fraude. Perdi a terra da família para sempre. Recuperei o dinheiro, é verdade. Mas não foi o suficiente para comprar de volta o que realmente importava. Hoje, 3 anos depois, uso parte da herança para manter um projeto social em memória dos meus pais. Ensino crianças carentes na periferia de São Paulo. É minha forma de honrar o trabalho duro do meu bisavô, a integridade do meu pai, o amor da minha mãe. Bruno cumpre pena alternativa e está proibido de ter contato comigo. Júlia perdeu a guarda compartilhada do filho. E eu nunca mais voltei a Minas Gerais. Às vezes, acordo no meio da noite pensando em papai.
imaginando o que ele sentiu quando assinou aquela procuração. A dor, a confusão, o medo de ser traído pela própria filha. Uma filha que ele amava e que nunca o abandonaria. E percebo que a pior parte de uma traição não é o que você perde. É o que roubam de quem você ama. É saber que alguém que você amou foi capaz de destruir tudo por dinheiro. Se você está ouvindo isso, espero que nunca precise sentir o que eu senti. Mas se um dia desconfiar de alguém próximo, não ignore os sinais. Às vezes, as pessoas que mais confiamos são as que mais nos machucam. E quando isso acontece, a única coisa que podemos fazer é seguir em frente, carregando a memória de quem realmente importava. A fazenda se foi. Mas a lembrança do meu pai, do homem íntegro que ele sempre foi, essa ninguém consegue roubar de mim. E isso, no final, é a única herança que realmente vale a pena. Toda história deixa uma marca. Se essa tocou o seu coração, faça a árvore que conta crescer com seu like e sua inscrição.